eu compreendi o aglomerado muito baseado em conceitos da física, né, que seria a nuvem eletrônica e redes neurais, que inclusive agora está bem em voga por conta da inteligência artificial, que ela emergiu com muita força, né, nesse último ano aí. Nesse último ano. Bom, o que acontece? Vocês colocam o aglomerado muito como ali a água no aquário, né? É mais ou menos assim que eu coloco também, mas só que eu acho mais interessante com a ideia de redes. Tal como o cérebro é todo interconectado por sinapses, ali é um padrão denso, concreto. O cérebro é um padrão concreto de uma estrutura no campo mental, que o campo mental ele é todo conexão, ele é todo redes, tal como o processo de sinapses do cérebro. Então ele é todo conectado, ele é conectado entre os campos mentais, entre campos de memória, entre estruturas de cognição, né? Então, tanto que acontece idioplastias de conexão entre o campo consciência alerta com outros campos. E ele chama o aglomerado, tem uma parte no livro que ele coloca o aglomerado não como um campo, tal como o campo consciência alerta, como a memória arquetípica da razão, memória arquetípica instintiva, que são campos, como se fossem órgãos. O aglomerado ele chama que é como se fosse um conjunto, que são o quê? Que são as conexões mais prováveis, mais utilizadas. Seria a configuração de conexões no campo mental. Aquilo é o aglomerado. À medida que a pessoa ela vai pensando em um determinado assunto, mais facilmente ela tende a entrar naquele padrão de pensamento. Ela se conecta com outros assuntos próximos, então mais facilmente ela pensa nisso. E isso é muito comum em redes neurais. Em redes neurais, à medida que você vai fortalecendo um determinado padrão, ele vai ficando mais fácil de acontecer aquilo. O que isso tem a ver? Eu vou colocar mais um pouquinho sobre esse assunto e vou fazer a ligação com a nuvem eletrônica. Então, por isso que o aglomerado ele está muito ligado à base do pensamento. A gente pensa com um padrão que ele é mais provável. À medida que a gente vai pensando em determinados assuntos, ele vai facilitando a conexão com aquela corrente de pensamento. Por isso que o momento que eles conectam o campo consciência alerta com o aglomerado é fortalecer essa conexão, essas conexões, elas começarem a se tornar mais comuns com campos mais elevados. Quando eles sugerem que a pessoa procure cada vez mais orar mais, ela se conectar com campos mais sutis, mais elevados, mais espirituais, de maneira que essas conexões com esses campos mais elevados se tornam mais comuns. E com isso é mais fácil da pessoa depois se conectar, pensar com esses campos. Por isso que ele está ligado com os propósitos de vida. É de acordo com com esse padrão, está ligado com os ideais da vida da pessoa. Né? Então, a pessoa ela vai buscar aquilo que naturalmente ela pensa. Então, isso seria o aglomerado. Vou fazer a ligação com a nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica, no átomo, na quântica, acontece o seguinte. Um átomo na quântica, ela tem camadas. Aquelas camadas, que basicamente são 7, elas são os locais mais prováveis de se encontrar o elétron. Só que o que é interessante é que cada camada dessa, ela tem um formato. Ela não é só uma esferazinha não, ela tem formato, que são os pontos mais prováveis de se encontrar o elétron. Ou seja, em outras palavras, se ele está em uma determinada camada, nós temos uma nuvem aonde, se for estatisticamente buscar o elétron, nós não sabemos onde ele está, mas nós temos um padrão de como que é mais provável
do elétron estar. Então, ele é uma nuvem mesmo, onde é mais escuro é que tem mais chance de encontrar o elétron ali. Ou seja, é como se fosse o elétron, ele passa mais vezes por aquelas posições. E então é isso, o aglomerado é como se fosse uma nuvem, onde ela está mais escura, ele quer dizer que ali a pessoa ela realiza mais conexões, mais sinapses energéticas naquele sentido, sabe? Então, para resumir, eu vejo o aglomerado como uma rede neural energética no campo mental. Então, é uma configuração. Onde ela for mais interconectada, é o ponto mais comum do pensamento passar, é o ponto mais comum da pessoa gerar os seus ideais de vida, e aonde for mais interconectado, está muito ligado não só aos pensamentos, como a própria vida. Né? Então, reconectar o aglomerado, esses padrões com os campos altos, como o campo consciência alerta, é modificar, é cada vez mais trazer ali energias por sintonia, por ressonância, e mais facilmente a pessoa ela passa a ter pensamentos mais elevados, ideais mais sutis.